Olá, tudo bom? Mais uma vez aqui, Pastor Celso Godoy, e eu estou aqui hoje nesse debate-papo para bater um papo com você, eu e você. O nosso bate-papo hoje é entre eu e você. E nós, obviamente, teremos nessa nossa conversa mais um personagem, que é o próprio Deus, que vai falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Eu quero começar essa palavra perguntando para você o que o salmista pergunta no Salmo 116, no versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? É uma pergunta para você responder. E eu quero falar um pouco disso nesta manhã. Nós vivemos numa geração marcada por interesses imediatistas. Frases como, o que eu ganho com isso? Ou o que Deus vai fazer por mim? Se tornam comuns até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos. Em um mundo que valoriza o lucro, o benefício e a vantagem pessoal, é fácil cair na armadilha de tratar Deus como um prestador de serviço. Alguém a quem recorremos quando precisamos, mas que esquecemos quando tudo vai bem. No entanto, o salmista, no Salmo 116, nos conduz a um caminho oposto. Ao invés de perguntar o que Deus fará por mim, ele faz uma pergunta profunda e comovente. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa pergunta revela um coração tomado pela gratidão, pela admiração e por um desejo sincero de retribuir a Deus, que é tão generoso. Ela nasce de alguém que olhou para a própria vida e viu marcas do cuidado divino em cada detalhe, desde os livramentos até os momentos de consolo silencioso. É uma inquietação santa. Quando eu digo o que darei ao Senhor, é como se eu estivesse dizendo como posso responder a tanto amor. Como viver à altura de tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre mim. Olha para a sua vida, meu irmão querido. Quantas coisas Deus tem feito por você. E o desafio da nossa conversa de hoje não é sobre pagar, porque não podemos pagar a graça. É sobre responder com tudo que somos a Deus que nos amou primeiro. Nessa nossa reflexão de hoje, nós vamos caminhar juntos com o salmista e refletir sobre 3 formas práticas e espirituais de responder a essa pergunta. O que darei eu ao Senhor? E quem sabe ao final possamos sair dessa nossa reflexão não apenas com respostas, mas com um novo compromisso de verdade, entrega e adoração verdadeira. Você está comigo? Então vamos adiante. Antes de mais nada, em primeiro lugar, para responder à pergunta o que daria ao Senhor, ou o que darei ao Senhor, sugiro a você, com base no texto bíblico, que ofereça um coração grato. Nós lemos lá no versículo 13 o seguinte: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista começa a responder sua própria pergunta com um gesto de profunda fé. Tomar o cálice da salvação. Essa expressão, no seu contexto original, provavelmente se refere a um ato de adoração e gratidão. Nos faz lembrar no ato de levantar o cálice. Só que aqui seria levantar o cálice como quem brinda a fidelidade de Deus. No entanto, para nós, ela carece ainda mais de significado. Tomar o cálice da salvação é receber com humildade e reverência o que Deus nos deu de forma gratuita. A salvação, o perdão, a nova vida em Cristo. Mas isso exige um coração que reconhece o favor imerecido, um coração grato. Gratidão não deve ser algo superficial ou automática. Gratidão deve significar uma resposta à percepção de que não merecemos nada e, mesmo assim, recebemos tudo. Deve ser olhar para trás e ver o cuidado de Deus nos detalhes, nas lágrimas enxugadas, nas portas que se abriram, nos livramentos silenciosos que nem percebemos.
Muitas vezes somos tentados a focar no que ainda não temos, nos pedidos não respondidos, nos sonhos adiados. Mas a verdadeira gratidão olha primeiro para o que Deus já fez e encontra aí motivos suficientes para adorar. Que resposta daremos ao Senhor? Sem dúvida, a primeira delas é cultivar um coração grato, não apenas em palavra, mas em atitudes. Um coração que celebra a salvação todos os dias como o maior dos benefícios. Em segundo lugar, quanto à pergunta do salmista, o que daria ao Senhor, no próprio texto temos a resposta: viva uma vida de compromisso com Deus. No versículo 14 nós lemos: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O salmista prossegue com uma decisão firme. Primeiro, oferecendo um coração grato e agora decidido a cumprir os seus votos ao Senhor. Em outras palavras, ele não quer apenas sentir gratidão, ele quer viver de forma coerente com aquilo que ele crê. Muitas pessoas buscam a Deus em momentos de dor e desespero. Fazem promessas, clamam com sinceridade, mas quando a tempestade passa, muitas dessas promessas ficam esquecidas. O salmista nos desafia a não cairmos nesse ciclo. E ele entende que adorar a Deus é também honrar compromissos espirituais. É ser fiel à palavra dada, aos votos feitos nos momentos de quebrantamento. É viver diante de Deus e também diante de pessoas de forma íntegra, de forma comprometida. Um coração grato não se satisfaz apenas com palavras bonitas. Ele deseja oferecer uma vida inteira como resposta ao amor divino. E isso inclui ser fiel no cotidiano, honrar a Deus nas escolhas, no trabalho, nos relacionamentos, servir com alegria e cumprir os votos do coração, mesmo quando não nos parecem convenientes. O que darei eu ao Senhor? Darei uma vida de compromisso, fidelidade e coerência. Não apenas na igreja, preste atenção nisso, não apenas na igreja, mas aonde quer que eu esteja. E por último, se você, como salmista, quer saber o que dará ao Senhor, com base no texto lido, sugiro a você que ofereça um louvor público e verdadeiro. Versículo 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Então, depois de oferecer um coração grato e viver uma vida de compromisso, o salmista declara que oferecerá ao Senhor sacrifícios de louvor. E isso é mais do que cantar. É adorar mesmo quando é difícil. É reconhecer quem Deus é mesmo quando o coração está abatido. É continuar crendo mesmo sem entender tudo. Louvor verdadeiro não depende de circunstâncias. Ela brota de um coração que já decidiu confiar. E esse louvor não é escondido. O salmista diz que fará isso na presença do povo, ou seja, publicamente. Nos dias de hoje, muitas vezes somos tentados a viver uma fé escondida, discreta até demais. Mas a verdadeira gratidão se manifesta no testemunho público, na confissão corajosa de quem Jesus é e no encorajamento a outros com palavra de fé, além de na adoração que transborda no meio da igreja e fora dela. O que darei eu ao Senhor? Darei um louvor sincero, um louvor que não se cala, que não se envergonha, que não se esconde, um louvor que honra o nome do Senhor diante de todos. Concluindo, a palavra do salmista, ela ecoa com força em nossos corações. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não é uma pergunta vazia, nem uma frase bonita de efeito. É um clamor de gratidão, nascido de alguém que reconheceu que Deus o salvou, o livrou da morte e escutou quando ninguém mais o ouvia. O que posso fazer por ele agora? Essa pergunta continua ecoando em nossas mentes e coração,
nós também, como salmista, temos sido alcançados pelo cuidado de Deus em todas as áreas de nossa vida, na saúde restaurada, na paz que é inexplicável, nos recomeços silenciosos, na força que veio quando já não havia mais força. E a resposta ao questionamento, base de nossa reflexão neste momento, não está em presentes caros, em gestos religiosos automáticos ou em qualquer ritual vazio. A melhor resposta ao amor de Deus é uma vida inteira consagrada a Ele, um coração grato, que nunca se esquece de onde veio, uma vida de compromisso e que honra o nome do Senhor todos os dias, um louvor público e sincero, que não tem medo de exaltar ao Salvador. Não podemos pagar pelos benefícios de Deus, mas podemos responder com amor, fidelidade e entrega. Então hoje, diante desta palavra, eu te convido a refletir. Qual será a sua resposta? Talvez ela comece com um simples obrigado, mas que esse obrigado se transforme em compromisso, em mudança de ação. Que ao terminarmos essa nossa reflexão de hoje, possamos estar com o coração cheio e a alma decidida a dizer a vida inteira: Senhor, tudo que tenho e tudo que sou é a tua resposta. Que Deus abençoe sua vida e que essa pequena reflexão possa refletir no seu coração hoje, de tal maneira que provoque mudanças necessárias. Fica na paz de Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus Cristo. Amém.